seja muito bem-vinda a esse vídeo. Aqui quem tá falando é a Carol, muito prazer. E hoje eu vou trazer uma super estratégia com o celular aqui pra vocês. Como vocês podem ver, eu tô fazendo uma viagem, inclusive já devem ter visto aí vários vídeos sobre essa viagem. Inclusive, se estão curtindo os vídeos da viagem, já deixa o like, pelo amor de Deus, nunca pedi nada pra vocês. E pra completar isso, eu trouxe uma estratégia aqui com o celular muito simples. Eu acabei de fazer as operações, acho que eu fiz umas 3, 4 operações e tive um lucro de mais ou menos, como eu ia dizendo, acabei de fazer as operações faz aí uma meia horinha e agora é 7 horas. É importante, eu tenho feito bastante esses testes nesse horário entre 6, 7 e meia por aí, porque eu sei que bastante gente trabalha durante o dia e não consegue operar nos horários tradicionais de manhã e de tarde. Então, eu acabei de fazer as operações, gravei aqui no meu celular e eu fiz um lucro de mais ou menos R$601. Mais ou menos não, exatamente R$601. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agorinha. Antes de mostrar aqui no meu celular as operações, explicar a estratégia bem passo a passo, porque ela é a coisa mais simples do mundo. Quem acompanha o canal sabe que eu só passo as estratégias assim, ó, filé, facilzinho. Antes disso, eu queria dizer que aqui na descrição do vídeo tem um link para essa corretora que eu utilizo e também o passo a passo se você quiser fazer parte da sala de sinais comigo, 100% grátis, tá? De segunda a sexta, mais ou menos no horário da manhã, entre 10 e meio-dia, geralmente é o horário que a gente opera, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, eu vou colocar o vídeo aí grandão no meu celular, que eu já gravei, porque eu não curto muito operar e explicar ao mesmo tempo que eu me perco, não consigo me concentrar, por isso eu gravo as entradas e explico depois. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, deitadinho, tá, só um pouquinho. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu tô com o Altcoin Index aberto, beleza? E eu vou fazer essa entrada com $50. A primeira entrada, como vocês estão vendo, eu tô começando com 1.393, gráfico diária, e eu vou colocar uma média móvel período 8, tá? A gente vai utilizar duas médias móveis, até eu cliquei depois ali no errado, mas a cor roxinha ali é a minha de 8 períodos, aí eu cliquei no RSI que não era, coloquei, aí tirei ele ali e depois coloquei uma outra SMA, no caso, média móvel, de 20 períodos, amarelinha mesmo. Então deixei uma de 8, roxinha, e uma de 20, amarelinha. A estratégia nada mais é que a gente identificar essa tendência e fazer uma entrada seguindo essa tendência. Nesse caso aqui, no Altcoin Index, estava uma tendência de alta, mas eu acabei não pegando ali a entrada. O nosso gatilho é quando o preço chega próximo à minha média móvel. Então, nesse momento, eu podia ter feito uma entrada para cima, já, porque ele estava perfeito, ó, tanto que ele subiu bastante. Só que eu aí troquei o par, porque ele já tinha tocado várias vezes e eu não consegui pegar. E eu acho que nesse momento aqui, ó, logo que passa o tempo, durou mais ou menos 1,5 minuto aí a minha entrada, o preço caiu bastante lá e eu peguei um call. Aqui nesse caso ele deu uma esticadona lá pra baixo, certo? Mas só se ele estiver já chegando pertinho das médias móveis, desde que elas estejam apontando as duas pro mesmo lado, né, pra cima ou pra baixo. Lateralizado o mercado quando ele fica andando pra cima e pra baixo, que foi o último vídeo de estratégia que eu falei, que inclusive eu vou deixar algum desses cardzinhos aqui pra vocês assistirem. Essa aqui é especificamente para quando o mercado tá nessa tendência. Nesse caso, ó, ele deu essa esticada para baixo, mas a tendência principal ainda estava de alta. Então por isso ele esticou, caiu lá, ficou andando um pouquinho e depois ele subiu. Vamos ver se eu consigo passar um pouquinho. Na verdade não vai dar porque no vídeo não vai dar, mas então a gente vai esperar um pouquinho aqui e vamos ver se deu bom. Essa aqui, se eu não me engano, deu bom sim, né? Porque daí depois vocês conseguem ver que as médias móveis elas se cruzam, né? Então quando ela se cruza para baixo e começa a cair bastante, a gente tem uma ideia de que o preço vai começar a cair também e por isso a gente vai entrar para baixo. Essa estratégia funciona com gráfico de linha, que é o que eu gosto de utilizar aqui no celular porque é mais simples, mas é claro que no gráfico com velas também funciona perfeitamente bem, beleza? E no momento que ele chega perto da média, eu entro. Aqui a gente então fez a primeira entrada lucrativa aí, e aí, beleza?
Acho que não sei porque que eu demorei aqui, mas vamos ver. Ó, pronto. Aí, coloquei a minha entrada aqui, não me lembro como é que foi o valor. Ah, tá, 34. Eu entrei basicamente com o meu lucro. E aí, o que aconteceu nesse caso aqui, ó, vocês perceberam que eu não troquei o par nessa vez. Então, se antes eu entrei pra cima porque ele tava subindo, nesse caso, como eu vi que o preço, ele ficou bastante tempo lateralizado aqui nessa parte de cima, que vocês podem ver aí no vídeo, e aí depois ele cruzou a média móvel para baixo, a média móvel de 8 períodos, no caso, que é a mais sensível. E aí a de 20 tava andando meio lateralizado, o preço ele não tava numa tendência muito forte, mas ele cruzou ali a média móvel. E eu entrei acreditando que ele fosse realmente ter essa caída que ele teve, né? E aí tá bom, mas a segunda entrada do dia, segunda vitória. Aí agora eu tomei loss, tá? Nessa entrada aqui eu troquei, voltei lá pro Altcoin Index, tomei loss, vocês vão ver. Eu entrei aqui com uma mão um pouquinho mais alta, de 42, né? Só arriscando por enquanto o meu lucro. E aí aqui, se eu não me engano, eu peguei um put e na verdade o preço tava numa... Ó, peguei o put ali porque a minha média móvel de 20 períodos ela tava inclinadinha para baixo. Mas aqui ele até, o preço caiu bastante e depois no finalzinho ele foi lá e subiu. Porque a tendência principal, depois eu afastei e vi ali, a tendência principal ela tava de alta. Ainda continuava de alta de antes, né? Ela ainda tava. E aquela só tava dando uma corrigida para baixo. O preço até respeitou aquela leitura ali nos primeiros segundos, mas depois ele voltou para tendência e subiu. Aí, beleza, mas ainda tava com lucro, então, tranquilo. Então, até agora, 2 vitórias e 1 derrota. De boa, voltei a entrar, eu ia entrar com 120, mas aí resolvi entrar com 50 de novo para trabalhar somente com lucro, nesse caso aqui. E aí só tava esses dois pares pagando uma porcentagem interessante de 80 e poucos, até poderia operar com 70, mas como esses dois estavam pagando bem, eu resolvi dar uma atenção para eles, principalmente porque aqui o altcoin tava subindo bastante, como vocês podem perceber aí. E aí, se eu não me engano, quando ele deu uma corrigida lá pra baixo, eu peguei o call. Eu até afastei um pouquinho pra ver se realmente, ó, a tendência tava com bastante força de alta. A média móvel de 8 períodos tava bastante inclinada pra cima. E quando o preço chegou perto dela, eu fiz a primeira entrada de call pra cima. Quando o preço chegou e caiu um pouco mais e foi buscar a minha média de 20 períodos realmente, eu fiz outra entrada. E aí vocês vão ver o que aconteceu. Eu peguei 2 entradas para a mesma inspiração de vela, porque eu realmente acreditava nessa tendência de alta, que ela já estava há um tempo, e aí ela corrigiu um pouquinho, eu entrei. Daí ela corrigiu mais um pouquinho e eu entrei novamente. Por que que eu entrei novamente? Porque ainda estava dentro do meu gerenciamento. Se eu perdesse essas duas, provavelmente eu ia parar o dia ali no 0 a 0, né, com acho que dava 14 dólares de prejuízo. Não me lembro quando é que eu comecei, mas o importante é que ainda estava dentro da tendência, ainda estava dentro do meu gerenciamento, tá? Em nenhum momento eu saí fora do que eu estava planejando. E aí, o preço, eu achei que ele fosse dar vitória numa e derrota na outra. Eu acho que na verdade foi isso que aconteceu. Ó, ele subiu bastante lá e aí no finalzinho ele acabou ali no meio e deu vitória numa e derrota na outra. Então foi basicamente como se eu tivesse encerrado ali no 0 a 0, né? Perdi alguns poucos dólares, mas ainda estava tudo dentro do esquema. E aí agora aqui eu entrei com 62, ó, peguei de novo um call ali na mesma região. E aí de novo eu fiz uma entrada dupla, tá? O preço caiu mais um pouquinho, eu entrei de novo. Porque ele estava ali lateralizado numa tendência de alta. Então ele, como ele caiu um pouquinho numa região ali que pra mim era um suporte também, né? Já utilizando uma outra técnica um pouquinho fora das médias móveis em si. Mas ainda assim, se eu afastasse um pouquinho ali o gráfico, vocês podem perceber que foi bem ali quando ele foi tocar na minha média amarela, eu peguei outra. Então uma dica, divida uma entrada em 2. Então, por exemplo, se tu vai fazer uma entrada com, ó, daí no final ele subiu bastante e acabou me dando vitória nas duas entradas, né? Porque ele realmente respeitou a tendência de alta e aí deu a vitória e eu consegui fechar com um lucro muito bom de 112 dólares, deu mais ou menos. Ou seja, 601
É importante focar na tendência, porque essa técnica aqui, utilizando as médias móveis, ela nada mais é do que a gente realmente seguir a força que o preço está fazendo. Então, se as duas médias estão apontando para cima, tanto a de 8, que é a mais sensível, que qualquer movimentozinho do gráfico ela já se mostra, e a de 20, que é um pouco menos sensível, se as duas estão indo pro mesmo lado, é pra lá que a gente vai. Então a gente espera tocar numa, a gente faz a nossa primeira entrada, e se ela cair, por exemplo, se estiver subindo, quando tocar na roxinha a gente entra pra cima, se cair mais e tocar na amarela a gente entra de novo. E aí, claro que vai depender do gerenciamento, da gestão de capital de cada um. Quem quiser alguma dica específica com relação a isso, comenta aqui embaixo qual que é o tamanho da tua banca. Ah, Carol, eu opero com $50, com $20, com $30, com quanto tu acha que eu tenho que entrar, com $1.000, $5.000, enfim, comenta aqui se precisar de ajuda que eu te ajudo, beleza? Espero que tenha curtido esse vídeo. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa comenta aqui. Não se esquece de deixar o like, que é muito importante pro canal. Se inscrever, né, pra acompanhar os outros vídeos. A gente se vê daqui a pouco, porque eu sei que tu vai no maratonar aí os vídeos, porque tá tempo. Tchau!